Nas últimas semanas, diversos avistamentos de OVNIs ou objetos não identificados foram relatados nos céus de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Testemunhas descrevem luzes brilhantes, algumas do tamanho de um carro ou até de um ônibus escolar, movendo-se de forma errática ou em forma desordenada e às vezes ordenada. Esses fenômenos também foram observados em estados próximos como Virgínia, Pensilvânia, ou seja, tá rolando por aí. É claro que nós vamos falar alguma coisa, mas bem pouca. As autoridades americanas estão investigando esses avistamentos, investigando o que eles já sabem. O FBI e a Marinha dos Estados Unidos estão conduzindo apurações para determinar a natureza e a origem desses objetos. A Casa Branca afirmou que até o momento não há evidência de que representem uma ameaça à segurança pública, no caso, sugerindo que possam ser drones operados legalmente. Especialistas em ufologia expressam preocupação com a falta de transparência das autoridades em relação a esses fenômenos. Um ufólogo, Gregory, com uma década de experiência, afirmou que a situação está fora de controle e que está em busca de respostas. Ele destacou a necessidade do Pentágono divulgar mais informações ao público. Isso está como matéria no Correio Brasiliense, tá, gente? Virou notícia, tudo isso. Enquanto as investigações prosseguem, a população permanece intrigada e apreensiva com os avistamentos e mais filmagens surgem. As autoridades pedem que qualquer pessoa com informações ou registros sobre esses fenômenos entre em contato para auxiliar nas apurações. Mas já está virando uma palhaçada, me desculpa, minha opinião é essa. Já estão atirando nesses supostos drones, a população. Esses drones já estão espirrando coisas. Para uma análise mais profunda sobre os avistamentos de OVNIs em Nova Jersey, tem vários vídeos no YouTube, oficiais, tá? De notícias de lá de fora mesmo. Mas por que são tantos de formas diferentes, cores, luzes diferentes? Não tá parecendo um carnaval? Se fosse no Brasil, eu já ia dizer que era um carnaval, né? Mas o que a gente vai falar aqui sobre essas invasões, eu não acredito que sejam OVNIs. Não é que eu não acredite, pelo contrário, eu acredito em ET, em OVNIs, seres de outros planetas. Nunca me achei a única bolacha do pacote, né? A única, não é nem a última, a única no universo. Acho que a Terra não é isso. Não que ela não seja um bom planeta, ótimo planeta. Ótimo. Inclusive, um dos atrativos para demais virem em busca. Acredito muito em seres de outros planetas. Já tive muitos sonhos projetivos que inclusive eu vou em naves, vejo macas, tratamentos de curas. Ou seja, eu acredito, mas também acredito no projeto Blue Beam. E acredito mais ainda que se fosse algo realmente perigoso, o governo estaria nessa tranquilidade toda, gente? Pensa um pouco. Não estariam nessa tranquilidade. Não estariam. Não fazem nada. Absolutamente nada. Estão pedindo à população vídeos? Isso é uma piada, né? Eu acho. Coloridas. Vão pra lá e pra cá. Vocês já sabem do projeto Blue Beam, né? Há teorias que apontam para o uso de tecnologias avançadas
com holografia para criar eventos que distraiam ou manipulem a percepção coletiva. Mas eu nem acredito que seja isso. Eu acredito que sejam drones mesmos. Tem um drone que está sendo apresentado agora pela China. Uma espécie de carro. Enorme. Por quê? Eles podem estar testando. Ou alguém já comprou e já está brincando lá. Rindo da cara do povo. Mas tem uma grande política por trás, né? Por exemplo, Donald Trump, que se pronunciou sobre o caso, disse que o governo já sabe do que se trata, né? Adiou, inclusive, a viagem dele, disse que não vai viajar agora, final de ano, pois ficou subentendido um certo receio, um certo medo, como se fosse algo o intimidando, pois esses drones estão aos arredores da casa dele. Vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer, né? Eu não vou dizer, mas estou querendo dizer algo que eu espero que vocês entendam. E é isso, gente, é isso. Vamos ter que ficar refletindo, não vamos cair em qualquer coisa, não. Por favor, vocês estão aqui nesse canal para, acordar, para despertar. Não é para cair mais medo, não. Porque qual é a intenção de espalhar drones por aí e dizer que é uma invasão alienígena? Medo. Para quê? Para tomar conta de nós. Nos manipular. Não. Estamos despertos aqui, combinados? E na dúvida, vamos perguntando um ao outro. E outra coisa, esses drones modernos, especialmente em formação, esses novos, são capazes de criar ilusões visuais extremamente convincentes. Com movimentos coordenados, luzes dinâmicas, esses avanços tecnológicos estão muito mais à frente do que a gente imagina. Quando estão para ser vendidos, é porque já testaram por anos. Agora vamos fazer. E olha, esses avanços tecnológicos estão sendo explorados não só pelo governo, não, mas também por empresas e grupos privados. Podem estar fazendo apenas um teste, alguma empresa lá. Olha, gente, o trenzinho de Natal passando. Reflexão espiritual e científica. Se pensarmos de maneira mais ampla, eventos assim podem estar ligados à manipulação energética e emocional da população. É o que eu disse, eles querem trazer medo. Luzes brilhantes, fenômenos inexplicáveis, despertam medo, curiosidade ou até reverência, moldando o comportamento coletivo. Espiritualmente, isso pode nos afastar do autoconhecimento e do senso crítico, que é o que eu quero que vocês não se afastem. Fomentando dependência em narrativas externas. Não, pergunte dentro de você. Por outro lado, é possível que estejamos diante de um fenômeno que mistura avanços científicos e o uso deliberado do medo para consolidar agendas específicas, muito conhecida aí pela internet por 2030, a tal agenda. A conexão entre ciência e espiritualidade nos ensina a questionar e buscar a verdade por trás das aparências, sempre com discernimento. Talvez o maior perigo aqui não seja o fenômeno em si, mas a forma como ele é interpretado e usado para influenciar nossas escolhas e crenças. Esse tipo de manipulação já foi amplamente explorado em momentos históricos para desviar a atenção e moldar a opinião pública. Eu quero saber o que vocês pensam a respeito disso. Dividam comigo, por favor.
Eu acredito que o governo, principalmente o americano, tem informações reais e concretas de seres de outros planetas que foram pegos por eles. Eu acredito muito nisso. Dizem que os Estados Unidos, por exemplo, têm posse de seres de outros planetas, mas esconde isso da humanidade. Isso deveria ser informado à população, com datas, pois são eventos bastante antigos, e assim a população teria conhecimento dessas coisas, sem o pânico, sem o medo. Afinal, já vivemos tudo isso. Mas não, parece que o governo está interessado e satisfeito pelos moradores ficarem com medo e até mesmo atirando nos drones. Você sabe que você vai atirar lá para cima, vai cair, né? Observe o perigo. Atiram em algo que não é atingido e o tiro vai cair. Estamos a um passo de criar uma guerra sem querer entre a população e esses drones. E adivinha quem é que vai sair sofrendo, além do pânico generalizado? Esse é um ponto crucial, prestem atenção. Tanto no aspecto ético, quanto no impacto social dessa ocultação de informações. Não é só uma ideia de que governos, especialmente dos Estados Unidos, têm conhecimento e possivelmente posse desses seres ou tecnologias extraterrestres. Não é nova, isso não é novidade. Existem documentos e depoimentos, como o recente caso daquele David Grush, ex-oficial de inteligência americano, que afirmou perante o Congresso que os Estados Unidos possuem evidências de objetos de origens não humana. Se isso for verdade, a falta de transparência por parte do governo alimenta a desinformação, alimenta o medo e um ciclo de desconfiança que prejudica mais do que ajuda. E a questão do medo e da manipulação, manter a população no escuro ao invés de informar com responsabilidade, é uma tática que historicamente favorece a manipulação social. O medo é uma das emoções mais fáceis de explorar para consolidar controle, seja por governos, corporações ou até mesmo grupos que desejam desestabilizar. No caso atual, esses supostos OVNIs, ou DROVNIs, ou drones, ou seja lá o que for, coloridos, estão gerando reações instintivas, como tiros por parte dos moradores. Esse comportamento, em um cenário mais extremo, vai levar a um conflito interno, tragédias acidentais e até justificar medidas autoritárias em nome da segurança. Entre aspas, tá? Em nome da segurança. Eu estou certa sobre o perigo físico imediato dessa desinformação. Atirar contra algo no céu sem saber o que é, além de ineficaz, coloca vidas em risco, pois esses projéteis, as balas em si, eventualmente atingem o chão ou outros alvos inesperados. Esse tipo de reação impulsiva pode ser facilmente explorado por narrativas de desinformação, que é o que estão fazendo, que pintam a população como descontrolada e justificam respostas mais duras das autoridades. Abre um campo muito grande para desaparecer com pessoas. Minha mente vai tão lá longe que vocês não imaginam. Por que não divulgar a verdade? A relutância em divulgar informações sobre contatos extraterrestres pode estar ligada
a interesses tecnológicos e geopolíticos. Se os Estados Unidos realmente possuem tecnologias alienígenas, digamos assim, compartilhar essas informações poderia comprometer sua vantagem estratégica ou expor vulnerabilidades. Controle social, admitir a existência de vida extraterrestre poderia desestabilizar sistemas de crenças, estruturas religiosas e a própria ordem social. Desconfiança governamental. Uma revelação desse porte também exporia anos de mentiras e acobertamentos, o que poderia abalar a confiança pública nas instituições. Reflexão espiritual e de responsabilidade. Como sociedade, estamos preparados para lidar com a verdade, ou não? Será que estamos? Espiritualmente, o reconhecimento de que não estamos sozinhos no universo poderia trazer um salto na consciência coletiva. Mas isso requer um estado de maturidade e discernimento que governos talvez subestimem. Ao alimentar o medo, nos desconectam de uma possível mensagem maior, a de que somos parte de algo muito mais amplo e interconectado no cosmos. O desafio é transformar o medo em curiosidade e ação informada. O caminho para isso seria uma comunicação mais aberta, com informações embasadas em ciência e espiritualidade, desmistificando as intenções por trás desses fenômenos. Se pudéssemos mudar a narrativa coletiva, o que você acredita que deveria ser dito à população sobre esses eventos? Para que a população enfrentem com mais calma e discernimento. O que você acredita que os governos deveriam fazer? A gente precisa se colocar também no lugar do governo, né? Eu, como sei que historicamente já temos essas informações, usaríamos, exemplo, imagens antigas desenhadas em pedras. Usaria a história para falar a história de verdade, né? Tecnologias alienígenas, que isso sempre aconteceu. Mostrar que sempre esteve presente. Dizer a verdade, sem causar medo. Afinal, já estamos vivendo com tudo isso. Mas qual o governo teria interesse em tirar a humanidade da cegueira em troca de mais informações? Qual governo teria esse interesse? O que eles iam ganhar com isso? Nada, né? Reconhecer que não somos únicos no universo já muda completamente a mente de uma pessoa. Já tira a pessoa daquele ego central e coloca como mais um do universo e não o único. Isso faria muitos seres humanos refletirem e se despertariam. Qual governo tem esse interesse? Eu venho tentar trazer lucidez, trazer à tona uma verdade desconfortável, talvez. A humanidade está mergulhada em um ego coletivo que nos impede de ver nosso verdadeiro lugar no universo. A ideia de apresentar o fenômeno extraterrestre como algo histórico, já antigo, já existente, intrínseco à experiência humana, é a solução para mim. Porque desconstrói o medo do desconhecido ao mostrar que isso já é, na verdade, conhecido. Os antigos têm lá os desenhos
temos historicamente documentado em realidade, gente. Vocês sabem disso. Usar evidências históricas mesmo, como as gravuras em pedras, relatos dos antigos e até mitologias que apontam para seres das estrelas, poderia ajudar a moldar essa narrativa de forma educativa e transformadora. O interesse do governo em manter o véu da ignorância. Infelizmente, o governo dificilmente tem interesse em despertar consciências. Eles operam em estruturas que dependem do controle e do gerenciamento de percepções. Admitir que a humanidade não é o centro do universo e que há tecnologias e inteligências muito além da nossa quebraria várias bases de poder. Isso inclui religião e cultura. Reconhecer visitantes extraterrestres colocaria muitas crenças religiosas tradicionais em xeque. A religião tem sido usada historicamente como uma ferramenta de controle e a revelação de que deuses podem ter sido visitantes do cosmos abalaria essas estruturas. Sistema de poder político e econômico, governos e corporações lucram com a exploração de recursos e com a manutenção de desigualdades. Uma revelação dessa magnitude uniria a humanidade em torno de um propósito comum, algo que enfraqueceria o poder das elites. Prestem atenção. Tecnologias alienígenas, se essas tecnologias realmente existem e estão em mãos humanas, é provável que estejam sendo usadas para ganhos militares ou econômicos. Divulgar sua existência forçaria uma distribuição mais equitativa desse conhecimento, algo que não interessa aos que detêm o monopólio e causaria um impacto, o reconhecimento de que não somos únicos. E o ponto central é profundamente transformador. Entender que não somos os únicos nos obriga a abandonar o ego e nos conectar com algo maior. Reconhecer que somos parte de um universo vasto e habitado nos convida a refletir sobre nossa responsabilidade como seres humanos. Essa visão poderia inspirar maior respeito pela vida em todas as suas formas, fomentar a cooperação global em vez do conflito, despertar uma curiosidade científica e espiritual sem precedentes. Mas qual governo teria interesse em tirar a humanidade dessa cegueira? A resposta, infelizmente, é que poucos ou nenhum, porque a ignorância é um pilar de controle. Governos e instituições temem o despertar coletivo, porque uma população consciente é uma população difícil de controlar. Como mudar essa narrativa sem o apoio governamental? Talvez a mudança não precise partir dos governos, mas de indivíduos e comunidades. Trabalhar para educar as pessoas sobre nossa conexão com o universo através da ciência, história e espiritualidade. Poder plantar sementes de transformação. Como você imagina que seria um movimento liderado pela população para trazer essa verdade à luz? Você acredita que o despertar coletivo pode vir de nós, de baixo para cima? Difícil dizer, né? Mas eu acredito que sim. Eu acredito que tudo começa com um. E aí vai se somando.
E aí, essa soma é que nos tornamos um grande ser consciente. Pensem bem. Gratidão e até o próximo vídeo. Não se esqueça de dar o joinha e de acompanhar o canal. Até breve.